Subimos a encosta oriental do Monte das Oliveiras e aproximamo-nos do santuário de Betfagé, onde todos os anos as celebrações da Semana Santa se abrem no Domingo de Ramos. Com efeito, foi daqui, segundo a narração bíblica, que Jesus, com seus discípulos, fez a sua humilde entrada em Jerusalém. Encontramos a primeira menção deste local no relato da viagem da peregrina Egéria, que testemunha a existência desde o século IV de uma capela erguida onde Jesus se encontrou com Marta e Maria por ocasião da morte de Lázaro. Não temos mais notícias até o ano 785, quando um peregrino chamado Bernardo escreveu: "Cheguei a Betfagé e vi a pedra. Está aqui atrás, onde Jesus sentou-se para subir no jumento." Donde Jesús se sentou e desde onde se montou en el asno. Isso significa, explica-nos Fra Manolo, que os primeiros cristãos da Igreja Mãe de Jerusalém quiseram confirmar a existência histórica de Jesus também através da localização exata dos fatos narrados no Evangelho, porque compreenderam a sua importância e significado religioso. Betfagé era uma vila estratégica ao longo da estrada para Jerusalém, mas também um topônimo ligado pelas Escrituras à profecia messiânica. É, portanto, muito provável que Jesus tenha passado por aqui e se sentado nesta pedra enquanto esperava a chegada do jumentinho. Quando os cruzados chegam. Na Idade Média, com a chegada dos cruzados, em Jerusalém aconteceu uma importante mudança no espaço dedicado à memória desses acontecimentos. Depois de terem sitiado a cidade e devastado os locais sagrados islâmicos e judaicos, os cruzados começaram a trabalhar para redesenhar a linha defensiva. Eles decidem construir uma fortificação no Monte das Oliveiras, a partir do local onde hoje está a Edícula da Ascensão. Mas, curiosamente, param quando chegam a Betfagé. E por quê? Pela tradição tenaz e fiel da igreja local quanto à importância desta área, também demonstrada pela presença de vestígios de uma igreja cristã primitiva de planta circular. Os historiadores discordam sobre os motivos, mas é certo que os cruzados interromperam a construção das fortificações quando chegaram a Betfagé e, em vez disso, construíram uma pequena igreja, cujos restos ainda podem ser encontrados sob o santuário, garantindo assim a continuidade da tradição. Quanto à pedra que vemos guardada no seu interior, ela narra através de imagens pictóricas, como usadas na Idade Média, os episódios da ressurreição de Lázaro e dos discípulos com palmas aclamando Jesus a caminho de Jerusalém. Pero entre al final del siglo XIV e princípios del siglo XV, já Betfagé. No entanto, no final do século XIV, sabemos pela história de um peregrino espanhol, o irmão Jerônimo de Mérida, que a aldeia de Betfagé, como tal, já não existia e que a igreja tinha sido novamente destruída. Apesar dessas alternâncias de demolições, os peregrinos mantiveram-se fiéis ao costume de observar todas as etapas transmitidas pelos primeiros cristãos durante a viagem, como confirmam, em 1560, os relatos de Frederico de Guzmán, que segue o mesmo percurso, e do Marquês de Tarifa. Também diz que, bajando del Monte de los Olivos, chegaram a Betfagé. A procissão dos ramos que realizamos no início da Semana Santa tem origem precisamente nesta paragem espiritual dos antigos peregrinos na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Em 1647, um frade conta como custódio, todos os franciscanos e os cristãos locais, com as palmas nas mãos, desciam de Betfagé rezando juntos, e o custódio seguia montado num burrinho representando o Cristo. A procissão do Domingo de Ramos é, portanto, muito antiga. Sabemos que durante a dominação islâmica, nem sempre o governador muçulmano concedia autorização para sua realização, até que, uma vez, num período de terrível seca, os frades rezaram em procissão para que chovesse. E isso aconteceu. Desde então, a licença nunca mais foi negada.
Se a memória do local sempre foi mantida, os restos das igrejas dos cruzados permaneceram enterrados até o século XIX, quando um fazendeiro da região, enquanto arava o campo, encontrou acidentalmente a rocha com afrescos. O fazendeiro foi informar imediatamente as freiras ortodoxas do mosteiro russo, muito próximo, mas elas não deram muita credibilidade às suas palavras. Os franciscanos, porém, ao saberem do ocorrido, imediatamente se interessaram pela recuperação e restauração da área. As escavações foram confiadas a um arqueólogo francês que estudou o local e as relíquias encontradas. Finalmente, em 1833, a custódia recebeu permissão para construir o novo santuário. Decidiu-se então encomendar o projeto ao arquiteto Antônio Barlucci, que construiu a igreja em 1954, tal como a vemos hoje. O santuário é destino de peregrinação de muitos turistas, principalmente espanhóis, mas a situação atual tem impedido a sua chegada. Vienen aquí porque les gusta la iglesia, porque se les acoge, a los de lengua española yo les explico el santuario y todo, ¿no? Entonces, os peregrinos vêm aqui porque gostam da igreja e se sentem acolhidos. Costumo recebê-los porque falo espanhol e posso orientar a visita espiritual no santuário. Vivemos momentos muito bons. Hoje, porém, temos a triste lembrança do dia 7 de outubro. Um grupo de peregrinos eslovacos estava de visita naquele dia, quando as sirenes soaram anunciando o bombardeio. Corremos para os abrigos e em busca de notícias para entender o que estava acontecendo. A partir desse momento, 3 ou 4 dias depois, o fluxo de peregrinos cessou. Ninguém mais. E aí vem a sensação de medo, de insegurança. Já tínhamos passado o período da Covid, que também foi muito difícil, sem grupos e tudo fechado. E agora estamos vivenciando essa situação novamente. Então, volvimos a essa situação, não? Há sofrimento grande, porque, e a ver como lo explico eu, porque isto sale de meu coração, não é dizer que venham os peregrinos por el tema econômico. Posso dizer de coração que o sofrimento é grande, e não por causa dos prejuízos econômicos. Não é isso. É o sofrimento de quem sonhava em visitar os lugares santos e já tinha tudo pronto para vir, como passagem comprada e tudo mais. Esta terra deseja a paz, mas não consegue encontrar o seu caminho. São tempos difíceis e tudo permanece fechado. Então, han sido tempos muito duros. Fra Manolo explica-nos que hoje em dia a única presença no santuário é dada pela comunidade local de cristãos que vivem nas casas construídas pela custódia. Os cristãos se reúnem 3 vezes por semana para rezar o Rosário pela Paz. Aqui celebramos a missa el domingo. Aqui hemos celebrado la Navidad e todas as fiestas. Aqui celebramos missa no domingo, celebramos o Natal e todos os outros feriados. Todas as quintas-feiras, depois do terço, há a exposição do Santíssimo Sacramento. Los viernes en Cuaresma tenemos el Via Crucis. Hay una relación fluida con los cristianos aquí del barrio. Y quieras o no quieras, pues eso ayuda mucho. E agora, na Quaresma, rezamos a Via Sacra. Temos um bom relacionamento com os cristãos da região e partilhamos a insegurança, a falta de recursos e outras coisas. Mas encontramos aqui esta força misteriosa que nos une como cristãos. Mesmo que um muro rodeie o nosso santuário sem peregrinos, sabemos que há um grupo de cristãos por aqui que nos dá uma mão e, quando precisamos, podemos contar com eles. Isso é muito importante. Isso também é muito importante. Fra Manolo nutre a esperança de que os peregrinos possam regressar lentamente, que a situação se normalize e que o conflito termine o mais rápido possível. A mim me encantou o outro dia o Papa Francisco quando disse... Fiquei muito impressionado com o que disse o Papa Francisco. A única força do cristão nesta terra é a oração. E é assim que temos vivido nos últimos meses. Portanto, é esta oração que nos abre o caminho da esperança, porque os comissários já começam a organizar futuras peregrinações. A organizar alguma peregrinação.
Assim, a história humana, feita de altos e baixos, de guerra e de paz, de alegrias e de tristezas, une-se à vida de Cristo, que depois de viver a sua Páscoa em Jerusalém, desceu às profundezas da terra para salvar a humanidade que estava perdida. Pues aqui experimentamos essa humanidade de Jesus. Em Betfagé, experimentamos a humanidade de Jesus e podemos nos perguntar o que ele pensava em seu coração quando já sabia sua paixão. E aqui parou com seus discípulos e depois subiu no jumento para cumprir a profecia. A entrada em Jerusalém começou aqui mesmo. Aqui foi onde se iniciou. Para mim é muito importante dizer que aqui Jesus já tinha tomado a decisão. E é curioso pensar nas 3 pedras. Esta aqui, onde ele monta no burro para ir em direção a Jerusalém. A pedra do Getsemane, onde Cristo aceita beber o cálice da paixão, realizando a vontade do Pai. E a pedra da ressurreição, onde Deus devolve a vida a Jesus para sempre.